Você passou a vida toda tentando provar que é alguém, mas a quem, exatamente? Aos seus pais que nunca souberam quem eles eram, ao mercado de trabalho que troca sua energia vital por salários que mal sustentam sua ilusão de sucesso, à sociedade que aplaude quem performa bem, mas descarta sem piedade quem quebra. A verdade é esta: você passou os primeiros 40 anos da sua vida construindo uma versão de si mesmo que agora começa a desmoronar. E é bom que desmorone. Aquilo que você chama de identidade foi apenas um pacto de sobrevivência, um acordo silencioso entre você e as expectativas dos outros. Aos 40, a fantasia do ainda dá tempo começa a ruir. Você percebe que não é mais jovem o suficiente para justificar a estagnação com promessas vazias, mas também não velho o bastante para se esconder atrás do cansaço. Você está no exato ponto onde não é mais possível se enganar com facilidade. As distrações já não funcionam como antes. Os vícios não preenchem mais. E o medo de desperdiçar o resto da vida começa a gritar mais alto que qualquer ouch. Bem-vindo ao ponto de ruptura, menos aquele momento exato em que o conforto morre e a verdade exige ser ouvida. Você se tornou especialista em sobreviver, mas viver, isso você nunca aprendeu. Passou décadas colecionando diplomas, acumulando experiências, tentando montar um eu funcional para apresentar ao mundo, mas no silêncio das noites em que ninguém está olhando, você sente: aquilo que você construiu não sustenta mais quem você realmente é. Porque nunca foi você. Foi um personagem treinado para não causar conflito, para ser aceito, para agradar. Um ator exausto, perdido num roteiro que não escreveu. Aos 40, a máscara começa a cair, e o que resta é desconcertante. Inseguranças que você nunca resolveu. Dores que empurrou para debaixo do tapete, frustrações transformadas em rotina. Você não está no controle, está apenas repetindo padrões antigos com roupas novas. Ainda responde ao mesmo medo de abandono, a mesma vergonha de ser rejeitado, a mesma necessidade infantil de validação. Só que agora, com rugas no rosto e um cansaço crônico na alma. A idade não te curou, apenas te cansou de fingir. Você construiu sua vida como um castelo de cartas, baseado em promessas externas. Quando eu tiver um bom emprego, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu me aposentar. E agora você começa a perceber que nenhuma dessas conquistas trouxe a paz prometida, porque o problema nunca foi a falta de realizações, foi o vazio que você tentou preencher com elas. Você não precisava de mais metas. Precisava de um espelho que mostrasse o quanto estava perdido, tentando encontrar sentido fora de si. Você racionalizou sua dor, chamou de fase, de pressão, de vida adulta, mas a verdade é que você se traiu todos os dias em que calou uma vontade profunda para atender a uma expectativa superficial. Todos os sim que disse quando queria gritar não, todas as vezes que engoliu a frustração e sorriu para manter as aparências. Você não foi forte, foi obediente, não foi resiliente, foi domesticado, um guerreiro amestrado para não fazer barulho. Talvez você ache que está confuso. Não está. Você está reprimido. A confusão é só o nome educado que damos ao incômodo de viver uma vida que não condiz com quem somos. O desconforto que você sente agora é um alarme legítimo, um sinal de que sua alma está sufocada por uma personalidade que não lhe serve mais. E quanto mais você tentar manter essa versão ultrapassada de si mesmo, mais doloroso será o processo de se reencontrar. Você quer mudança, mas tem medo de perder o que conquistou. Pois o que você conquistou está te impedindo de se tornar quem realmente é. Você se cercou de estabilidade, rotina, convenções, tudo em nome da segurança. Mas a verdade psicológica é brutal. Aquilo que você chama de estabilidade é, muitas vezes, apenas um disfarce sofisticado para a estagnação. Você não está seguro. Está anestesiado aos 40. O tempo deixa de ser aliado e passa a ser testemunha. Ele não negocia, ele não espera. Cada dia vivido em negação é um dia a menos para ser quem você deveria ter sido desde o começo. E se você continuar repetindo as mesmas desculpas, não é o momento certo. Tendo responsabilidades, já é tarde demais, então aceite. Você escolheu morrer em parcelas, lentamente, sem sequer tentar viver de verdade. Este não é um convite ao caos, é um chamado à verdade. A vida que começa aos 40 não é uma segunda chance, mas a primeira oportunidade real de viver sem precisar provar nada para ninguém. É o momento em que você para de construir a imagem ideal e começa, finalmente,
a se despir dela. Não para se reinventar menos, mas para se revelar. Não para começar de novo menos, mas para começar de verdade. Pare de romantizar sua prisão. Vou canal este esperando o momento certo. Você está com medo. Medo de romper com aquilo que te dá status mas te derruba. É alma. Medo de confrontar o fato de que a pessoa que você foi até agora talvez tenha sido apenas um eco do que os outros esperavam. O medo é legítimo, mas continuar preso a ele é covardia disfarçada de responsabilidade. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de coragem. Coragem para encarar o espelho sem filtro, para admitir que se perdeu, para aceitar que sua vida atual, por mais funcional que pareça, é uma farsa emocional, porque só depois dessa verdade é que o caminho real se abre. Não antes. A jornada começa quando o auto-engano termina. Você está exatamente onde deveria estar, no limite. O limite entre continuar vivendo por inércia ou começar a viver por escolha. O desconforto que sente agora é o empurrão que a vida dá quando você está atrasado para si mesmo. Não há mapa, não há roteiro, apenas uma direção para dentro. E é para lá que vamos. Essa série não vai te motivar, vai arrancar de você as ilusões com as quais aprendeu a conviver. Vai forçar você a olhar de frente o que tentou evitar por 4 décadas. Porque só quando tudo o que você construiu desmorona, é que você começa a perceber quem estava enterrado. Lá embaixo o tempo todo, você pode continuar tentando consertar a fachada. Mas uma alma sufocada não se cura com maquiagem emocional. Ou você encara a desconstrução, ou aceita que viverá uma vida decorada por dentro e morta por fora. A escolha não é confortável, mas é simples. Ou você se confronta, ou continua, fingindo. Mas não diga que não sabia, porque agora sabe. Você quer mudar, mas ainda vive pedindo permissão para ser quem é. Sua mente foi treinada para obedecer, não para escolher. Cresceu aprendendo que agradar era mais seguro que expressar, que ceder era mais inteligente que confrontar, que sobreviver em silêncio era preferível a viver em voz alta. E assim, você foi se moldando à expectativa alheia, amputando partes de si para caber em moldes que nunca foram seus. O resultado, uma identidade remendada, sustentada por frases feitas e um medo crônico de desagradar. No centro desse comportamento está a raiz do condicionamento, a ideia de que o amor é condicional. Desde cedo você foi ensinado que só seria aceito se fosse bom, útil, fácil de lidar. Isso criou uma programação interna onde qualquer expressão autêntica que ameace esse sistema dispara alarme. Você não tem medo de mudar. Você tem medo de ser rejeitado por mudar. A necessidade de pertencimento ainda controla você como um coleira invisível. E qual é o preço disso? Você perdeu. Abriu mão de sonhos legítimos em nome de segurança. Fingiu estar bem para manter a harmonia. Sustentou relacionamentos que te anulavam, porque o medo da solidão era maior que o respeito próprio. Você chama isso de maturidade. Mas não é submissão emocional disfarçada de responsabilidade. É uma vida onde o conforto do conhecido vale mais que o risco do real. E essa conta sempre chega em forma de vazio, frustração e doenças psicossomáticas que você insiste em tratar como estresse. A mudança verdadeira começa quando você para de buscar permissão externa para viver sua verdade. Não se trata de se tornar rebelde, mas de recuperar a autonomia psíquica que foi sequestrada pela necessidade de aprovação. Isso exige dor, porque você terá que desapontar pessoas, quebrar pactos invisíveis, dizer não a histórias que antes justificavam sua covardia. Mas há liberdade do outro lado desse desconforto. Há um você que ainda não nasceu, porque o anterior nunca foi inteiro, apenas adoptado. Comece fazendo exatamente o que mais teme. Diga a verdade. Não aos outros, a você mesmo. Assuma onde mentiu para caber, onde se silenciou para ser aceito, onde ainda vive uma vida herdada e não escolhida. Só assim o processo real começa. A cura não está na motivação, está na brutal honestidade. Enquanto você se esconder atrás de desculpas, nada muda. Mas no instante em que você disser a verdade com todas as letras, algo em você, pela primeira vez menos acorda. Você não está travado por falta de capacidade, está envenenado por histórias que repetiu tantas vezes que começaram a parecer verdade. Histórias como: eu sou assim mesmo, já é tarde demais, não tenho escolha, não posso mudar por causa dos outros. Cada uma dessas frases
É uma âncora que você amarrou ao tornozelo para justificar sua estagnação. O mais cruel é que você acredita nelas. Não porque sejam verdadeiras, mas porque são convenientes, porque mantêm você exatamente onde está, dentro da sua zona de miséria funcional. O que você chama de personalidade muitas vezes é apenas o resultado de traumas não resolvidos, medos nunca enfrentados e escolhas que nunca foram feitas conscientemente. Você não é calmo, você aprendeu a se calar para evitar conflito. Você não é forte, você se dissociou da dor para continuar funcionando. Você não é independente, você parou de confiar nos outros porque aprendeu que vulnerabilidade machuca e agora vive confundindo adaptação com identidade, defesa com virtude, evitação com sabedoria. As consequências disso são visíveis, mesmo que você finge que não. Você sente que está sempre no piloto automático, preso em ciclos que se repetem, os mesmos erros, as mesmas frustrações, os mesmos vazios, relacionamentos mornos, decisões impulsivas, cansaço existencial disfarçado de rotina agitada. E quanto mais você se ocupa, mais vazio se sente, porque tudo o que constrói a partir de uma mentira interna vira ruína emocional no longo prazo. É inevitável. A vida cobra com juros. A estratégia começa com desprogramar essas mentiras internas. Não se trata do pensar positivo, mas de fazer uma autópsia emocional. Pegue cada frase que você costuma dizer sobre si mesmo e questione: isso é verdade ou é herança? Isso veio de mim ou me foi ensinado? Isso me liberta ou me aprisiona? A identidade real começa onde terminam as repetições inconscientes. Você não precisa saber quem é. Precisa apenas ter coragem de soltar quem não é. O caminho da mudança real exige uma decisão. Ou você continua vivendo como resultado do seu passado, ou começa a viver como causa do seu futuro. Isso significa colocar fim à autoimagem herdada, mesmo que ela tenha sido útil em algum momento. O casulo protege, mas também sufoca. Chega uma hora em que continuar sendo quem você aprendeu a ser é a maior forma de traição a quem você nasceu para se tornar. E essa hora, menos se você estiver lendo isso, já chegou. Você quer saber por que ainda se sabota? Porque, lá no fundo, você ainda acredita que não merece uma vida diferente. Você pode dizer o contrário em voz alta. Pode até postar frases motivacionais nas redes sociais. Mas o que realmente comanda suas decisões são as crenças silenciosas, que operam no fundo da sua mente, menos aquelas que dizem que ser feliz é perigoso, que brilhar atrai inveja, que ser autêntico causa abandono. Enquanto essas crenças forem a base, qualquer tentativa de mudança será sabotada por dentro. Toda autossabotagem é um mecanismo de proteção. Ela não acontece porque você é fraco, menos acontece porque sua mente ainda associa crescimento com dor. Talvez porque no passado, toda vez que você ousou se destacar, alguém te criticou. Ou porque, quando você se abriu emocionalmente, foi ridicularizado. Ou ainda porque aprendeu que voar alto demais atrai punição. O resultado é um sistema interno que prefere destruir oportunidades do que correr o risco de ser ferido novamente. Uma proteção que virou prisão. Você precisa entender isso. Sua mente não busca felicidade. Ela busca familiaridade. E se a sua referência emocional de segurança é dor, escassez, rejeição ou abandono, então é isso que ela continuará recriando, mesmo que racionalmente você deseje outra coisa. É por isso que você atrai o mesmo tipo de relacionamento, faz os mesmos tipos de escolhas e se frustra pelas mesmas razões. Não é azar. E padrão só muda quando você o expõe à luz brutal da consciência. A libertação começa no confronto. Quais são as crenças que você carrega sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo? Escreva. Rasgue o véu do inconsciente. Onde aprendeu que não podia confiar, onde internalizou que não era suficiente, onde concluiu que o amor vinha com dor. Enquanto essas crenças forem verdades internas, você será escravo de uma programação emocional antiga. Mas quando você começa a questioná-las, a confrontá-las com fatos, escolhas e novas experiências, você cria espaço para instalar uma nova realidade. Não adianta querer uma vida nova com a mesma mentalidade que criou a velha. E não se trata de esperar se sentir pronto. Você nunca vai se sentir pronto para romper com suas amarras internas. A libertação é um ato de rebelião psicológica. É quando, apesar do medo, você age diferente. É quando, mesmo ouvindo o eco do vale ao você não merece, você escolhe o que antes não se permitia.
A cura acontece no movimento ou na espera. Ou você se mexe mesmo com medo, ou continua imóvel, abraçado ao que te destrói. Você ainda confunde movimento com progresso. Mantém-se ocupado para não entrar em contato com o que está estagnado dentro de você. Sua agenda está cheia, mas sua alma está vazia. Você corre de um compromisso para outro, não porque tem tanto a fazer, mas porque tem pavor de parar. Porque sei parar. Vai ter que ouvir. Ouvir a angústia que você silencia com produtividade. Ouvir a frustração que você maquia com tarefas. Ouvir o grito abafado de alguém que se perdeu, tentando parecer funcional. Esse vício em fazer é a armadura preferida dos que têm medo de sentir. Você se diz responsável, comprometido, disciplinado. Mas o que você chama de disciplina, muitas vezes, é fuga estruturada. Um desespero camuflado em metas. Você construiu uma rotina que te protege da própria consciência, porque se sobrasse espaço sobre a boca, e esse é o verdadeiro terror, você não suporta o silêncio, porque no silêncio sua verdade aparece, e ela é barulhenta. Ela acusa, ela cobra, ela exige mudança. A consequência é inevitável, uma vida mecanizada, onde você cumpre funções, mas não sente sentido, e o vazio vai crescendo. Não importa o quanto você faça, porque não é mais sobre fazer, é sobre ser. E você ainda não sabe quem é quando não está performando. Você é capaz de trabalhar 12 horas, cuidar dos outros, resolver tudo, mas não consegue ficar 30 minutos consigo mesmo, sem se entorpecer com uma tela, um estímulo, uma distração. Isso não é força, isso é fuga de si. A saída começa quando você aceita parar. Parar para sentir o que vem. Parar para se encarar. Parar para admitir que por trás de toda a sua eficiência existe alguém emocionalmente exausto, espiritualmente, faminto e existencialmente perdido. Parar não é fraqueza a menos, é coragem. Coragem de sair do piloto automático e perguntar, com brutal honestidade, para onde estou indo com tudo isso? Porque se o destino for mais do mesmo, talvez seja a hora de quebrar a máquina que você mesmo construiu. Faça o teste mais simples e mais difícil. Fique em silêncio, sem música, sem celular, sem distração. Apenas você, com você mesmo. O que emerge nesse espaço diz tudo sobre a sua saúde psíquica. Se o silêncio te assusta, é porque sua verdade está enterrada viva e começa a se debater quando o mundo cala. E esse é o sinal mais claro. Você não precisa de mais tarefas, você precisa se ouvir. E ouvir dói, mas é nesse incômodo que a verdadeira transformação começa. Você ainda acredita que se conhecerá pela reflexão, mas a verdade é que você só se revela nas escolhas que faz sob pressão. Quando tudo está tranquilo, qualquer um parece evoluído, mas é no momento em que você é contrariado, ignorado, frustrado, é ali que sua estrutura emocional verdadeira aparece. E quase sempre, o que emerge não é maturidade, é reação automática. São traumas dirigindo decisões. Snowf, antigas assumindo o volante da sua vida atual. Você diz que é racional, mas continua repetindo os mesmos erros emocionais. Isso não é racionalidade, é dissonância cognitiva. Você sabe que determinada pessoa não te faz bem, mas insiste em manter contato. Sabe que aquele emprego te adoece, mas continua se sabotando para não sair. Sabe que precisa mudar hábitos, mas constrói desculpas sofisticadas para adiar. A razão está presente, mas foi sequestrada por medos inconscientes que você ainda se recusa a encarar com maturidade. O ponto cego está aqui. Você confunde pensar sobre algo com fazer algo. Acha que só porque entende o seu padrão, ele está resolvido. Mas a verdade é que nenhum padrão se dissolve só com o entendimento. A consciência é apenas o primeiro degrau. O verdadeiro rompimento começa quando você age de forma oposta ao seu impulso automático. Quando, mesmo sentindo medo, você escolhe o novo. Quando, mesmo ouvindo o velho discurso interno, você responde com uma ação diferente. A cura não está em entender, está em agir diferente apesar do que sente. E essa mudança custa caro, porque ela exige que você mate versões de si que foram úteis por muito tempo. Exige que você pare de justificar imaturidade emocional com autoconhecimento superficial. Que você pare de se proteger com palavras bonitas e comece a bancar escolhas desconfortáveis. Crescimento não vem com paz, menos vem com luto. Luto pelas versões antigas. Luto pelos relacionamentos que só funcionavam com o seu velho eu. Luto pelo conforto da inconsciência. Porque estar desperto dói. Então, entenda, seu próximo nível não está escondido em mais conteúdo,
mais leitura, mas é reflexal. Ele está enterrado sob a sua resistência de agir diferente, quando tudo em você quer repetir o mesmo ciclo. Seu próximo nível exige que você desobedeça a si mesmo, que quebre o padrão, que escolha o oposto da sua tendência automática. Essa é a única saída real. E ela começa no exato momento em que você decide que não quer mais sobreviver. Quer, de fato, existir. Você chegou até aqui esperando transformação, mas o que encontrou foi exposição. Agora você sabe o que sempre soube, mas se recusava a admitir que você se esconde atrás de versões confortáveis de si mesmo para não encarar o peso de ser livre. Que o medo de assumir responsabilidade plena pela própria vida é o que te mantém pequeno, mesmo desejando grandeza. Você passou a maior parte da sua existência se protegendo da dor de ser autêntico, e agora precisa lidar com a dor de ter sido falso por tanto tempo. Esta é a ferida que você não pode mais ignorar. Você sabe exatamente quais padrões te destroem, porque acabou de vê-los e dissecá-los na sua frente. Sabe onde mente, onde evita, onde se trai. Sabe onde repete histórias herdadas como se fossem suas, onde finge estar no controle enquanto se rende ao caos interno que se recusa a organizar. Agora você não pode mais alegar ignorância. A verdade foi dita, crua, direta, impossível de desver. A partir daqui, continuar com os mesmos comportamentos se tornou uma escolha menos e não mais uma consequência inconsciente. E isso muda tudo, porque o que antes era sofrimento involuntário, agora é covardia consciente. Você não pode mais reclamar da vida que tem se continuar alimentando os mesmos vícios emocionais, os mesmos relacionamentos mornos, os mesmos ciclos que já provaram que não funcionam. Você não está mais no escuro, está apenas com medo de acender a luz. E esse medo não é mais justificável. Ele é cúmplice da estagnação. E agora, ele tem nome, rosto e endereço dentro de você. Você está no limiar entre o velho eu que sobreviveu e o novo eu que exige nascer. Mas esse nascimento tem um preço. O assassinato da versão domesticada de si mesmo. Aquela que foi treinada para agradar, para abdizer, para não incomodar. Aquela que sorria enquanto sufocava, que ajudava os outros enquanto se abandonava, que parecia forte, mas só sabia fugir. Ela precisa morrer. E isso é literal. Nenhuma verdadeira transformação acontece sem um colapso interno, sem um enterro simbólico do personagem que você vestiu por décadas. E antes que você pergunte, sim, vai doer. A dor é o sinal de que algo velho está morrendo, que sua armadura está rachando, que as vozes que sempre mandaram em você estão sendo silenciadas. Mas existe uma dor pior do que essa. A dor de continuar sendo quem você não é. A dor de passar mais uma década justificando uma existência que não te representa. A dor de olhar para trás e ver que tudo que você construiu foi baseado no medo, na adaptação e na autopreservação, menos nunca, na verdade. Este é o momento em que você para de procurar culpados, porque culpar é confortável, é fácil, te isenta da responsabilidade de mudar, mas aqui, neste ponto, você sabe que nada vai mudar se você não mudar. O problema não é mais o passado, não é mais o outro, não é mais o mundo. O problema é você reproduzindo tudo isso, mesmo sabendo que não funciona. E se você continuar, não será mais vítima, menos será voluntário. Você não precisa de mais informação, precisa de decisão. Precisa escolher de forma tão definitiva que o antigo você se sinta ameaçado de extinção. Porque enquanto houver plano B, enquanto houver desculpa de emergência, enquanto você tiver com quem dividir a culpa, você vai continuar repetindo o mesmo inferno psicológico que chama de vida normal. E a verdade é que você não está mais perder as pessoas que te amam pela versão falsa, perder a rotina que te protege, mas também te anula, perder o personagem que você usou para sobreviver. Mas a pergunta que resta é menos o que você realmente perde quando decide viver a verdade? A resposta é clara. Você só perde o que nunca foi seu de verdade. Só perde aquilo que você mantinha para sustentar a mentira. Só perde a prisão. Você tem, neste exato momento, o poder de começar. Mas esse começo exige renúncia. Renúncia do que é seguro, previsível, socialmente aceitável. Renúncia das narrativas que te mantêm cativo. Renúncia das desculpas sofisticadas que servem para racionalizar a covardia. A vida verdadeira exige uma fé selvagem, menos uma confiança feroz.
de que mesmo sem garantias, seguir a verdade é melhor que perpetuar o falso conforto da mentira. E essa fé sua não precisa ser ensinada. Ela já estava aí, sufocada sob o entulho do medo. Você não precisa de consolo, precisa de um espelho. E o que esse espelho está te dizendo agora é: pare de fingir que não sabe o que precisa ser feito. Você sabe. Sempre soube. Fingiu confusão para não ter que agir. Fingiu dúvida para não ter que romper. Fingiu sensatez para não ter que arriscar. Mas agora não há mais como fingir. A verdade está na sua pele, no seu estômago, na sua respiração. Ou você se move, ou adoece. Ou você age, ou apodrece por dentro. O tempo do quase acabou, quase mudou, quase saiu, quase foi, quase se escolheu. A mediocridade emocional nasce no quase, e você está cheio disso. Está cheio de histórias não vividas, de verdades não ditas, de versões suas que nunca viram a luz porque você preferiu manter a paz externa enquanto travava guerras internas. Mas agora, se você continuar se traindo, sentirá o peso completo dessa omissão. Porque quem desperta não tem mais o direito de dormir. Lembre-se, tudo o que você construiu até agora pode ser desfeito. E isso não é uma ameaça menos. É uma chance, a chance de demolir o que não é real, de recomeçar de um ponto inegociável. A sua essência. Tudo que não nasce dessa essência vira farsa com o tempo. E você já sabe como isso termina. Já viveu o suficiente para entender que sucesso sem verdade é fracasso maquiado. Que aceitação sem identidade é prisão emocional, e que paz sem autenticidade é anestesia. Este é o fim da ilusão, mas não é o fim da jornada. E o kumeku riel, o único que importa, o momento em que você deixa de consumir transformação como entretenimento e passa a viver transformação como prática. A partir daqui, cada escolha sua vai carregar um novo peso, o peso de saber. Você não pode mais alegar ignorância. E essa é a sua libertação. E também sua condenação, caso escolha não fazer nada com isso. Portanto, pare de buscar permissão. Você não precisa de mais nada externo. O que precisava era coragem para encarar quem se tornou e quem ainda pode ser. E agora você tem isso, tem clareza, tem consciência, tem ferramentas. A única variável que resta é: vai fazer o que com tudo isso? Porque a verdade já foi entregue. A cirurgia foi feita. A ferida foi aberta, o veneno foi drenado, e agora o bisturi está na sua mão. Você pode fechar essa ferida com consciência menos ou deixar que ela infeccione novamente com desculpas. Pode começar hoje, ou continuar repetindo os mesmos ciclos, agora com vergonha de si mesmo por não ter feito nada depois de ver tudo. Pode agir ou assistir a si mesmo definhar, desta vez consciente. Mas o que não pode mais é fingir que não viu. Porque agora você viu, e não há caminho de volta.